Retalhos da vida, hoje falando sobre a grande arte, a grande força, a grande graça que é saber acolher. Porque poder acolher, podemos. Deus nos dá a graça, nós temos saúde, nós temos inteligência, nós temos compreensão. A questão é, acolhendo a graça de Deus, que nos dá a possibilidade de acolher o outro, acolher o outro. Acolher em todos os sentidos. Há momentos, e você sabe disso, em que alguém vem a nós porque está sofrendo, porque está chorando, porque acabou de receber um telefonema, uma notícia de que alguém da família dele morreu. Quem sabe o pai, quem sabe a mãe. Acolher. Um grande bispo já falecido há alguns anos, Dom Manuel Pestana, e eu já falei isso aqui na TV. Talvez 1, 2, 5 vezes, porque é tão significativo. Ele disse pra gente assim: você não avalia o bem que você faz quando você faz o bem. Situou? Você não avalia o bem que você faz quando você faz o bem. Fazer o bem. Acolher é fazer o bem. É chorar com alguém. É deixar que alguém chore com você, é deixar que alguém venha e derrame as lágrimas para você vê-las e consolá-lo. Gente, é muito triste a gente sofrer. É muito triste a gente estar para baixo, estar na pior. E a história que nós vamos contar hoje sobre acolhimento, aliás, o mote dela, o foco dessa história diz assim: tenha muito cuidado, porque você, sem saber, acolhendo alguém, poderá estar acolhendo anjos. A história de hoje, nossa, está lá no livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Livro do Gênesis, capítulo 18, versículos do 1 até o 10. E o tema aqui é os 3 anjos. E vem a história dizendo para nós: o Senhor Deus apareceu a Abraão nos carvalhos de Mambré, uma região, e havia muitos carvalhos, uma região chamada Mambré. E Deus Todo-Poderoso apareceu a Abraão quando ele estava assentado à entrada de sua tenda no maior calor do dia. Vá visualizando, meio-dia, 1h da tarde, deserto, pense, deserto. À noite muito frio, de dia muito quente. E de repente, Abraão sentado lá, quem sabe numa cadeira, à porta, à entrada da sua tenda, e o Senhor Deus Todo-Poderoso apareceu a Abraão. E o Senhor Deus Todo-Poderoso aparece a todos nós. Nós é que às vezes não estamos sensíveis para entender que aquele que me veio foi em forma de criança, em forma de um jovem, em forma de uma canção, em forma de um filme, em forma de uma leitura, o próprio Deus aparecendo e falando para mim. Versículo 2 diz: Abraão levantou os olhos, ele estava sentado, levantou os olhos e viu 3 homens de pé diante dele. 3 homens, ele sentado, levantou a vista, levantou os olhos e viu 3 homens diante dele. Levantou-se no mesmo momento, levantou-se na mesma hora da entrada de sua tenda e veio ao encontro deles. E não só quando veio ao encontro daqueles, ele se levantou e foi ao encontro deles, prostrou-se por terra, cumprimentou aqueles visitantes, cumprimentou aqueles estranhos, cumprimentou aqueles hóspedes, cumprimentou aquelas 3 pessoas que lhe visitavam, com toda a reverência, com todo o respeito, com toda a alegria, provavelmente. Não só se levantou, e lembremos-nos, gente, na história, nós sabemos que Abraão tinha mais ou menos 100 anos. Mas quando ele viu chegar um forasteiro, alguém estrangeiro,
e que provavelmente precisaria dele. Primeira coisa, rapidamente. Quem ama, cuida rápido. Quem ama não deixa para depois. Quem ama não diz que vai ser mais tarde. Quem ama não diz que vai ser em outro dia. É na hora. O amor urge. A necessidade urge. Dar a tempo é dar dobrado, porque é dar na ocasião. E o versículo 3 vem e diz assim: mais ainda, levantou-se no mesmo instante da entrada de sua tenda, veio ao encontro daqueles 3 homens e prostrou-se por terra para recebê-los. Meus senhores, disse Abraão, se encontrei graça diante de vossos olhos, ele já falando para os estranhos, se encontrei graça diante de vossos olhos, não passeis avante, não prossigam vossa viagem, sem vos deterdes, sem parardes, sem me darem a oportunidade de recebê-los em minha casa, na casa do vosso servo. Fiquem aqui comigo, não vão embora, parem um pouco comigo, deixem-me recebê-los. Aí vem o versículo 4 dizendo, eu vou buscar um pouco de água para vos lavar os pés. Prestemos atenção, irmãos amados. Ele não disse, eu vou buscar uma bacia, um balde com água para vocês lavarem os pés. Ele disse, vou buscar um pouco de água para vos lavar os pés. Lembremos-nos de que no Novo Testamento, Jesus fez isso. Lavou os pés dos discípulos. Lá no Antigo Testamento, no livro do Gênesis, o Abraão fala para os 3 visitantes que ele nunca havia visto, mas acolheu. Eu vou buscar água para eu vos lavar os pés. Eu nem vos conheço, mas eu quero vos lavar os pés. Eu nunca vi os senhores na minha vida, mas eu quero descansar-lhes da viagem que os senhores vêm. Isso é acolher. Isso é dizer, vem, Senhor, em forma de pessoas que eu nem conheço. Aí vem o versículo 5. Continua Abraão dizendo, descansai um pouco, senhores, sob esta árvore. Eu vos trarei um pouco de pão, e assim restaurareis, recuperareis, recobrareis as vossas forças, para prosseguirdes o vosso caminho. Descansem, lavo-lhes os pés, descansem, vou-lhes dar água para beberem, vou-lhes trazer pão para comerem, e assim vós restaurareis as vossas forças, descansareis da caminhada que eu não sei de quantos dias, quantas horas, quanto tempo os senhores estão em caminhada. E continua dizendo, porque é para isso, ai que versículo lindo, porque é para isso que passastes perto de vosso servo. Perceba. Venham, senhores, vou lhes lavar os pés, vou lhes dar água para beberem, vou lhes trazer pão para comerem. Alegrem esse servo, pois foi para isto, pois foi para acolher cada um dos senhores, pois foi para tirar-lhes o cansaço que vós passastes na minha vida, que vós passastes pelo meu caminho, que vós passastes na minha história. Não foi em vão que os senhores, 3 senhores, vieram de onde não sei. Ainda não estamos conversando. Essas palavras iniciais era apenas Abraão dizendo e acolhendo. Certamente depois, quando se sentaram, foram ter outras conversas, prosear, contar causos, mas tudo coisa edificante. As pessoas sábias não falam tolices, não conversam miolinho de pote. Conversam coisas edificantes, coisas que valham a pena, coisas que marquem o meu e o seu coração. E de repente, mais uma vez,
Abraão disse: eu vos trarei um pouco de pão, e assim restaurareis as vossas forças, para prosseguirdes o vosso caminho, porque é para isso que passastes perto de vosso servo. E eles responderam, provavelmente foi a primeira palavra, pelo menos aqui no texto está, foi a primeira palavra deles: faze como disseste. Depois que Abraão fez todo aquele acolhimento lindo, poderíamos dizer divino, eles disseram: faze, Senhor, o que disseste. Lava-nos os pés, dá-nos água de beber, dá-nos do teu pão. Vamos descansar para recuperarmos e recobrarmos as nossas forças e continuarmos a viagem. Porque a viagem da vida, meus irmãos, é longa. A viagem da vida é cansativa. Nós precisamos encontrar pessoas que nos ajudem a revigorarmos-nos da caminhada. E precisamos ser também, como Abraão foi para esses 3 senhores que ele não sabia quem eram, nós precisamos ser para os outros também este mesmo aconchego, esse coração acolhedor, para descansar-lhes, para consolar-lhes as tristezas, para animar-lhes, reanimar-lhes, para que eles prossigam nas estradas da vida. Aí vem o versículo 6. Abraão foi depressa à tenda de Sara. Sara, nós sabemos, esposa de Abraão. Ele foi depressa à tenda de Sara. E aqui tem 2 pontos que agora vai dizer o que é que ele falou para Sara. Depressa, Sara, depressa, disse ele. Amassa 3 medidas de farinha e coze, e cozinhe, e asse pães. Aí ele correu em seguida ao rebanho. Abraão, quase 100 anos, mas o coração sempre jovem. Quem ama, quem é acolhedor, não tem dor na perna, ainda que ela doa, mas mais do que dói a minha perna, é a minha alegria, a minha satisfação, o meu prazer, o meu contentamento em fazer bem àquela pessoa que me procura. E de repente diz aqui, ele correu em seguida ao rebanho, escolheu um novio tenro, macinho, fofinho, gordinho, provavelmente carne saborosa. Escolheu um novilho tenro e bom, e deu-o a um criado, mais gente envolvida no acolhimento, que preparou logo. A Sara foi amassar a massa e cozinhar o pão, e assar o pão. O criado, a partir do que o próprio Abraão procurou. Não, Abraão não pediu para o criado, o funcionário, o seu colaborador, ir procurar um novilho. O Abraão foi fazer. E quando ele encontrou um novilho tenro, gordo, macio, bonito, bom, como está aqui escrito, ele entregou ao criado e disse: agora é com você, prepare essa carne maravilhosa. Eu fico tão emocionada que até engoli seco. Mas é isso, gente. Acolher é fazer o outro continuar tendo vontade de viver. É fazer aquele meu gesto, ou um abraço, ou um sorriso, ou um olhar, ou um aperto de mão. Se algum dia na vida você de mim precisar, saiba, tenha certeza, eu sou seu amigo, eu aprendi de Jesus. Pode comigo contar. O mundo dá tantas voltas, a gente vai se encontrar. Encontrou hoje, encontra daqui a 2 anos, daqui a 7. Se a gente não se encontrar aqui, ainda nessa igreja militante, nós vamos nos encontrar na igreja triunfante no céu. Mas para que nós consigamos conquistar a igreja triunfante, que é o céu, nós precisamos viver acolhendo nessa igreja militante, que são as estradas da vida. E continua aqui no versículo 8. Mais ainda, não só aquilo, olha mais coisa que Abraão fez. Abraão, no versículo 8, tomou manteiga e leite e serviu aos peregrinos juntamente com um novilho preparado, conservando-se de pé junto deles, sob a árvore, enquanto comiam. Ele estava de pé, diz o texto,
Abraão ficou de pé, talvez os homens se sentaram cansados, o texto não diz, a gente deduz. Eles provavelmente se sentaram. Primeiro Abraão fez o quê? Lavou o pé deles, deu água para eles beberem. Falou para Sara, Sara, cuida aí de amassar 3 porções para fazer 3 belos pães. Foi lá no rebanho, pegou um novilho, o melhor que ele poderia ter. E novilho não tem 1 quilo, foi muita carne. E disse ao criado, prepara urgentemente. E mais, Abraão buscou leite, manteiga e serviu aos peregrinos, aos visitantes que lhe davam a honra, a alegria de estar na sua casa. E ficou de pé, enquanto eles comiam. Sabe por quê? Sabe por que de pé? Prontidão. Estou atento. Estou aqui apto. Estou aqui na expectativa. Precisou de quê, meu irmão? Você quer o quê? Quer mais um pouquinho? Quer mais água? Eu estou aqui pronto para atender aos senhores que Deus colocou na minha vida. Isso é a fineza, é o suprassumo, é a filigrana do acolhimento. Enquanto o outro precisar, conta comigo, disponha de mim. E aí vem o versículo 9. Eles estavam comendo e de repente um deles, aliás, disse, e disseram, onde está Sara, tua mulher? Perguntou um deles. Ela está na tenda, respondeu Abraão. E ele disse, voltarei à tua casa dentro de 1 ano, a esta mesma época, e Sara, tua mulher, terá um filho. O texto vai mais longe. O texto mesmo desses 3 anjos vai até o versículo 15. Mas nós vamos nos deter nesse versículo 10. Eles deixaram um presente. Sara, idosa, estéril. Abraão, 100 anos. Que filhos mais poderiam esperar? Que filhos mais poderiam ter? Mas aquele visitante, mais à frente a gente vai entender, eles disseram, cadê Sara? Está lá na tenda. Pois olha, quero lhe dizer, senhor Abraão, que nós de volta vamos passar aqui de novo daqui a 1 ano. E nessa época, tua esposa Sara terá um filho. Já estará com um filho nos braços. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fala aí, fala. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Obrigado, meu Deus. Palavra do Senhor, que nos sustenta, nos alimenta, nos conduz, nos ensina o acolhimento. Releia em casa, eu vou repetir. Livro do Gênesis, capítulo 18, versículos do 1 ao 10, foi o que eu li. Mas para você poderá chegar até o 15, você poderá ir ao 16, ao 17. Aliás, o que nos custa? Só bênçãos, só benefícios, só graças, só favores de Deus, quando nós nos debruçamos sobre a sua palavra para ler, ouvir, refletir, ruminar, calar no coração e viver na nossa vida. Essa é a nossa história de hoje. Daqui a pouquinho a gente conversa mais sobre a grandiosidade. E não se esqueça, mais uma vez, muitas vezes nós, sem querer, quando acolhemos uma pessoa, estamos acolhendo um anjo. Retalhos da vida. Volta já.